Aí depois que você faz esse exame, que custa média de R$1.300, R$1.500, vocês devem estar me achando louca, né? Tipo, por que essa menina tá chorando do nada? E aí, no mesmo momento, ali, você manda o dinheiro, 2 minutos depois, o dinheiro já tá lá na Nômade, você já pode converter ele pra dólar. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Nós aqui outra vez. Então, aqui mais uma vez para responder as perguntas dos seguidores. Perguntas enviadas lá pelo Instagram. Perguntas sobre pet! Né, querido? Amor. E quem vai responder as perguntas hoje é o Biscoito. Oi, gente. Essa patinha levantada. Você tá toda animada. Eu tô toda animada pra responder essas perguntas, gente. Então vamos lá? Temos só 3 perguntas de pet aqui, porém tem uma pergunta que é bem extensa e que ela é um vídeo que eu estou devendo, sim estou devendo, e vai que fazer? Um dia pagarei. Gente, tô devendo esse vídeo faz muito tempo. Mas vai sair, tá, gente? Muita calma nessa hora. É porque é complexo, por quê? Na hora que chegar a pergunta, eu vou explicar pra vocês. Né, Biscoito? Vamos à primeira pergunta, que é: indica algum plano pet aí nos Estados Unidos? O que seria um plano pet? Um plano de saúde. Plano de saúde. Né? Que aqui é diferente do Brasil. Pra começo de conversa, né? Então, na verdade, assim, eu não sei nem como é que é do Brasil, porque eu nunca tive plano de saúde pra pet no Brasil, mas entendo que o plano de saúde pra pet no Brasil deve ser igual ao do humano. Porque como que funciona o plano de saúde no Brasil? Você paga e aí você tem lá uma rede referenciada que você pode usar o seu plano, ou você tem alguns planos que tem a questão de reembolso. E aí você pode ir em qualquer lugar, pegar o recibo e depois reembolsar no plano de saúde. Dos pets, a gente entende que seja mais ou menos a mesma coisa. Porém, aqui funciona da seguinte forma. Você tem um plano de saúde e aí você precisa levar o seu cachorro no veterinário. Você vai levar o seu cachorro em qualquer veterinário, vai fazer o que precisa ser feito e depois você vai pedir o reembolso daquelas despesas. E aí eles vão te reembolsar até um determinado valor. Você vai ter lá uma coparticipação se o seu plano definir isso, né? Que é uma parte que você que paga e vai ser reembolsado do resto. Tem planos que tem teto de gastos e tem planos que não tem teto de gastos, que o céu é o limite. Porém, quanto mais você gastar, né? Quanto mais você tiver direito de reembolsar, mais caro vai ser seu plano de saúde do cachorro. A gente não indica nenhum plano porque a gente não usou ainda. A gente paga um plano um plano pet para eles, porém a gente não usou o plano ainda, né? E a gente espera não usar. Vou deixar aqui na descrição as 2 opções de planos que eu vi aqui, que um é o da Lemonade e o outro é o da Pets Best. E aí você verifica qual que é o melhor para o seu caso. O mais barato é sempre o da Lemonade. Da Lemonade a gente tem o plano aqui residencial, inclusive. O plano, quando você aluga o apartamento, você tem que pagar um seguro que custa $10 por mês. A gente comprou da Lemonade. Porém, dos pets, a gente pegou o outro, da Pets Best, que tá saindo quase $90 por mês, por os dois. Aí você vai entrar no site, vai colocar a idade deles, a raça, o quilo, enfim, se eles têm vacina e tal. E aí ele vai fazer o cálculo para você ali. Se você tiver interesse, você já compra na hora, online, recebe a sua apólice e tal, e tem acesso ao site deles, onde vocês conseguem fazer os pedidos de reembolso e entender quais são as regras, né, de cada plano e tal, tudo online. Mas a gente não indica nenhum, por quê? Porque a gente não teve experiência ainda para falar, olha, eu indico ele é muito bom, eu usei e tive minhas necessidades atendidas. Então, a gente aqui nesse canal só indica coisas que a gente usa. Então, o que a gente indica aqui? Clique Traduções. A Nômade, que então se você não tem sua conta ainda, abre lá sua conta, com este código, que aí você vai ter cashback na sua primeira conversão. A Airalo, que tem o eSIM, que é super legal para quem, por exemplo, se você tem uma viagem a turismo, não só aqui para os Estados Unidos, para outros países, você pode usar o eSIM da Airalo. E a nossa comunidade. Só tem gente boa lá, gente. Gente chata não entra. Então, se você é chato, nem tenta entrar, porque você vai passar por um detector de verdades e mentiras. E se apitar, filho, você não tem direito de entrar, não. Mas como é que eu tô lá?
Você é administrador, eu tive que colocar você. E aí a gente indica a nossa comunidade também, que é um lugar super legal pra você trocar ideia com a galera que tá nos processos. A gente achou que a gente ia criar essa comunidade e ia entrar só a gente do EB3 Unskill lá. A gente tem gente lá que tá tentando aplicar como estudante, tem EB3 Unskill, tem EB2NW, tem gente que não aplicou ainda, que quer entender mais sobre os processos. Então, assim... E tem um grupo específico lá só sobre embarque de cachorro e embarque de gatos. Se você precisar de ajuda, entra na comunidade que a gente vai te ajudar a você entender como é que é esse processo, porque é um processo longo, que inclusive eu estou enrolando para gravar o vídeo, mas calma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Certo? Certo. Mais alguma indicação? Galera, vocês acompanham a nossa jornada e sabem que o EB3 foi fundamental na nossa mudança para os Estados Unidos. Agora eu tenho uma atualização de ouro para você que está pensando em migrar para os Estados Unidos. Sabe aquele gerente lá da BDV que cuidou de todo o processo pra gente? O Mitchell, né? Eu avisei o Mitchell. Então foi o Mitchell. Pois é, agora ele está à frente da Imlink. A gente conhece o trabalho do cara e sabe que ele é fera. Ele uniu toda a experiência de mercado e montou uma empresa muito mais ágil e, o mais importante, com valores muito atrativos. Se o aluguel e o custo de vida aqui estão puxados, você precisa de um processo que não pese tanto no bolso, mas que seja 100% seguro. É o mesmo caminho que a gente fez, só que com atendimento mais próximo e com condições que, sinceramente, não vi em nenhum outro lugar. E a chance de garantir um card para você e sua família sem quebrar a firma. Escaneie o QR Code aqui na tela agora, acesse o site da Imlink, veja as vagas disponíveis e compare os valores. Depois me conta nos comentários o que está faltando para você dar esse passo. É isso. Acabou? A área do merchan? A área do jabá acabou já. Uou. Próxima pergunta. Como estão os pets? Ah, o biscoito tá chateado. O biscoito tá. Eu não tô levando ele de lá fora, tá muito frio, gente. Você fica triste, né, filho? Tá muito frio. Aí uma seguidora nossa lá de Toronto perguntou ontem como a gente tem feito pra sair com os cachorros na rua, porque ela tem também Spitz e não tá sabendo. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, você que tá no lugar mais frio, não sabe? Como é que eu vou saber? Que aqui é o nosso primeiro inverno, a gente tá tentando descobrir ainda. A gente comprou a botinha para eles irem na neve e não funciona, porque esse aqui arrancou duas e ficou tentando morder as outras para tirar. Aí a botinha não vai proteger eles. Fácil não. Fácil não. Mas eles estão bem dentro do possível, tentando passar por essa fase, porque o biscoito ele ama ir pra rua, a gente ama. E aí o que a gente tá fazendo de vez em quando, a gente abre a varanda aqui, na hora que eles ouvem o clique, não vai pular aí não, que tem uma bandeja aí no chão. Eles ouvem o clique de abrir a porta da varanda aqui, eles já vêm, ficam os dois assim no vidro, olhando pra fora, querendo sair. Aí a gente abre, deixa eles um pouquinho na varanda, e depois põe pra dentro, porque tá muito frio. Aí quando tem neve ali fora, o biscoito fica todo engraçado, cheio de neve em cima, né? Aí às vezes ele come a neve do chão, mas aqui na varanda, a varanda tá limpa. Aí tá ok. O problema é quando ele vai fazer isso lá na rua, ele quer comer as pedras de sal, que aquilo é um produto químico. Fácil não. Vamos deixar o bichinho em casa, né? Né? Vamos ficar em casa? E aí a segunda parte da pergunta é: qual ração vocês escolheram aí para eles? Quem acompanhou a gente quando a gente estava lá no Canadá, viu que o Bolacha teve problema intestinal por conta de tentativa de alteração de alimentação. A gente estava tentando, quando a gente ia mudar para o Canadá, a gente falou assim, vamos tentar alterar a alimentação deles. Não foi isso, foi antes disso, porque o biscoito teve convulsão. Ai, pera. Tá muito calor aqui nessa casa agora, esquentou, gente. Esquentou. Vamos lá. Antes da gente ir pro Canadá, a gente fez os exames nos dois para fazer limpeza de tártaro com anestesia. E aí você tem que fazer vários exames do coração, exame de sangue, não sei o que. E aí descobrimos que o biscoito e o Bolacha estavam com triglicérides alto. O biscoito estava 900 e pouco, do Bolacha estava na casa de 600. E aí o biscoito começou a ter convulsões. E aí a gente entendeu que essas convulsões era por conta desse triglicérides alto. A gastro que a gente passou falou, tem que mudar a ração deles pra ração blá blá blá. Uma ração gastro, não sei o que lá, que ia fazer eles perderem peso também, enfim.
Aí beleza. Aí começamos a pesquisar sobre o assunto, porque eu sou sempre assim, né? Acontece alguma coisa, eu vou pesquisar sobre o assunto pra ver o que eu consigo resolver. Comecei a olhar sobre a alimentação natural. E aí resolvemos tentar mudar a alimentação deles. Entramos em contato por uma indicação para uma nutricionista veterinária, para ela ajudar a gente nessa migração dessa alimentação. E aí ela fez lá uma dieta, né? Montou lá a comidinha que a gente deveria fazer pro cachorro e tal, papapá. Indicou as coisas que a gente deveria comprar e começamos a fazer essa migração. Isso foi o quê? 1 mês antes da gente mudar pro Canadá, né? Sim. E aí mudamos pro Canadá. Por conta da viagem, a gente levou umas latinhas de comida natural também para eles, porque a gente não ia conseguir fazer a comida deles assim que a gente chegasse. Porque imagina, você chega e aí você tem que comprar a comida, né? Tipo, no primeiro dia você não tem comida para fazer. Pra gente é fácil, a gente vai no McDonald's e resolve, mas pra eles. Aí a gente levou umas latinhas de comida. Porém... Acho que foram confiscadas no aeroporto porque elas eram de carne bovina. E no Canadá não pode entrar carne bovina de outro país. E aí o que a gente teve que fazer? A gente tinha levado um pouco de ração seca, né? Ração de cachorro mesmo. Só por na garantia. Mala. E aí foi o que eles comeram, a ração seca. Eles saíram da alimentação natural pra direto pra ração seca. Pá, pô. Uma porrada, assim. E aí eu não sei, a gente não sabe exatamente se é por conta dessa migração do nada, se é alguma coisa que estava na alimentação natural deles que já estava irritando o intestino do Bolacha. Mas eu sei que dali 2, 3 dias ele já começou com problemas intestinais gravíssimos. E aí, logo que a gente chegou, a gente já teve que levar ele no veterinário para tentar medicar ele. E aí foi só ladeira abaixo, né? Foi tenso. Foi desesperador isso. Aí ele ficou 6 meses com esse problema. A gente voltou pro Brasil e aí ele recebeu um tratamento adequado. Ele foi até diagnosticado com câncer no Canadá. Enfim, foi terrível. Ele recebeu o tratamento adequado e tá 0 bala. Mas a gente, com receio de qualquer coisinha diferente que tem que dar pra ele, já fica vigiando. A gente, por exemplo, esses dias atrás, uma seguidora indicou um negócio pra eles roerem pra limpar o dente no tártaro, que a veterinária falou que era bom, não sei o que. Compramos. Aí, a primeira vez que eles comeram o negócio, eu fiquei com medo de dar pro Bolacha. Aí eu sei que no dia seguinte o cocô dele saiu verde, porque o negócio é meio verde, o cocô saiu verde. Eu falei, ai meu Deus do céu, socorro. Não deu nada, foi só o cocô verde mesmo, porque o negócio devia ter corante, já não gostei já. Enfim. Mas toda vez que fala de cocô nessa casa, a gente já fica com das 2 orelhas em pé. Eu tenho um álbum no meu celular de cocô, que a gente mostrava pra veterinária, né? Então tem um álbum lá, Cocô do Bolacha. Tem a sequência de cocô. Ai, gente. E aí, o que a gente fez? Até um pouco antes da gente... Aliás, a gente trouxe até a ração que ele usava no Brasil pra essa migração. Porque era uma ração que ele usava aqui, né? Era a ração que ele já estava usando que usou no Canadá, que tem aqui nos Estados Unidos e tinha no Brasil também. Era uma ração tipo R$400, gente, o saco. Ó. Pequeno, tá? Eu já não tá falando saco grande, não. Saco de 3 quilos, tá? R$400. Que era uma ração específica, gastro, não sei o que, blá blá blá, medicamentosa. É uma ração Rios. E aí, a gente veio do Brasil pra cá e trouxe uma ração, quase um saco inteiro dessa ração medicamentosa e uma ração Rios pro biscoito, porque o biscoito não tomava a medicamentosa, só a bolacha, pra gente poder fazer a migração dos dois. Então, compramos um saco Rios aqui e aí começamos a fazer a migração da ração do bolacha com a Rios daqui e do biscoito com a Rios do Brasil com a Rios daqui. Fomos misturando. Aí tinha 2 potes, um pote do bolacha e um pote do biscoito. E aí não podia deixar um comer a ração do outro, enfim. Fizemos toda a migração e deu tudo certo. Então, hoje, a ração que eles comem é a ração Rios, pedaços pequenos. Tem uma ração que é menorzinha, porque o biscoito, ele engasga com a ração muito grande. Então, a gente pega a menorzinha pra ele não engasgar, porque ele é doido, ele come muito rápido. Né, doido? E esse ano a gente já tem que migrar de ração pra sênior. Né? Né, senhorzinho? É um senhorzinho. Ele não gostou de eu chamar de sênior, não. Senhorzinho, mamãe.
É, você é um senhorzinho. Lindo. Falei, eu sou neném, mãe. E aí a terceira pergunta é a fatídica que eu devo um vídeo pra vocês, que é o quê? Ops. E a pergunta é: como levar cachorro para os Estados Unidos? Gente, vocês acham que é só preencher uma pergunta na caixinha do Instagram? Vocês acham que é fácil de eu responder aqui em 5 minutos? Como é fácil levar Não é cachorro? só colocar embaixo do braço e trazer, não? O que acontece? O nosso caso é diferente do caso da maioria de vocês. Porque a gente veio do Canadá, com eles atravessamos a fronteira terrestre e viemos para os Estados Unidos e vacinamos eles aqui antes de ir para o Brasil e voltar para cá. Então, quando eles... Tá tomando banho aí? Quando eles vieram do Brasil para cá, eles já tinham vacina americana. Tanto que no aeroporto, na hora do embarque, a moça olhou a ficha deles e falou: é reentrada. Porque eles têm um documento que chama Re-Entry, que é uma reentrada de um cachorro americano de volta aos Estados Unidos. Você era americano, menino safado. Americano, ele era americano antes da gente. E aí, pra quem tá no Brasil e só tem uma vacina dada por um veterinário brasileiro, o processo é diferente do nosso processo. E aí, o que acontece? Eu preciso gravar um vídeo, que vai ser um vídeo longo, a respeito disso. Porque quem vem do Brasil pra cá tem todo um processo a seguir de vacinação, microchipagem. Aí você tem que, depois que ele tá vacinado e microchipado, você tem que fazer uma sorologia, que é nada mais, nada menos do que você tira o sangue do cachorro e faz um exame, uma sorologia de raiva para entender, para mostrar, né, provar de que o cachorro foi vacinado. Eles não aceitam só a carteirinha de vacinação. Eles querem um exame comprovando de que o cachorro está imune à raiva. E aí é um laboratório específico que faz esse exame. Não pode ser qualquer laboratório. Tem que ser um laboratório específico credenciado pelo governo. Aí depois que você faz esse exame, que custa média de R$ 1.300, R$ 1.500, você vai fazer uma reserva num facility aqui nos Estados Unidos. Em um dos aeroportos pré-aprovados para você desembarcar. E aí isso também já é mais uma paulada. E aí, além disso, você tem que preencher um formulário do CDC também para dizer por onde você vai entrar com esse cachorro. Tem vários detalhes aí nesse meio nesse meio de campo, né? Então, eu vou gravar um vídeo para vocês a respeito disso, em detalhes. Prometo. Antes de eu chegar na Flórida, eu gravo esse vídeo para vocês. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Pera aí. Paciência. E é isso! De pets! São essas as perguntas de pets. Então tá bom. Então falamos sobre a saúde dos pets e agora vamos falar sobre a saúde dos humanos. Saúde dos humanos. Tá bem, obrigado. Só tô acima do peso. Sinal de que tá comendo bem, né, gente? Mas tem que trabalhar isso aí. Tem que melhorar isso aí. A gente já começou aí... Não começamos efetivamente, a gente começou já com a esquematização dos equipamentos aqui, né? Porque como não dá sempre pra sair de casa pra ir na academia, às vezes quando eu tô em casa, o Fábio tá na escola, aí eu não posso sair de casa pra não deixar os cachorros sozinhos. Enfim, e aí eu vou trabalhar e o Fábio fica em casa, papai não dá pra descer e deixar os cachorros sozinhos. A gente comprou alguns equipamentinhos, compramos uma esteirinha pra fazer caminhada, então... assistindo um vídeo caminhando ou trabalhando e caminhando, enfim, alguma coisa assim. Alguns pezinhos, alguns elásticos. Fizemos lá um bem bolado lá no Marketplace do Facebook. Tentar movimentar aí com esses equipamentos por enquanto. Isso. Mas sim, a saúde está bem, obrigada. Ninguém ficou doente até o momento. Agradecemos. A última vez que ficamos doentes foi quando a gente pegou Covid, né? Mas aí não tinha o que fazer. Covid não tem como evitar. Mas as perguntas que temos aqui sobre saúde são as seguintes. Quanto tempo após a chegada do Green Card para poder começar a usar o Obamacare? Na verdade, a gente não precisou esperar o Green Card chegar para usar o Obamacare. Porque a partir do momento que você tem o passaporte com o visto estampado, o visto que você tem no seu passaporte, quando você é processo consular, tá, gente? Quando você tem processo consular, você recebe um visto que fica colado no seu passaporte, que é um visto de imigração.
E aí, nesse visto, já tem um número ali, que é o número do seu green card. Então, a partir do momento que você tem o visto, você já pode aplicar para um plano de saúde. A gente aplicou para o nosso plano de saúde do Brasil, tá? Então, vocês podem aplicar com o visto de vocês já para o plano de saúde. E aí, o que você vai ter de benefício, né, de auxílio do governo através do Obamacare, vai depender da sua renda anual. Então, quanto menos você ganha, mais o governo te auxilia com o Obamacare para pagar parte do seu plano de saúde, certo? E aí a segunda pergunta é: como funcionam os planos de saúde aí? Todo mundo fala que é muito caro. É o que eu acabei de falar. Quanto menos você ganha, mais o governo vai te dar um subsídio para pagar o plano de saúde. Então, o que acontece? Sou leiga nesse assunto, tá? Se vocês quiserem, a gente pode até tentar marcar uma live ou a gente pode tentar fazer um vídeo com a Bela do Acordei América, que ela trabalha com planos de saúde. A gente pode tentar fazer um bem bolado com ela. Posso tentar mandar uma mensagem para ela. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse sobre o assunto, que aí a gente tenta marcar com a Bela para fazer um vídeo. Aí a gente abre uma caixinha lá no Instagram. Então, se você não segue a gente lá no Instagram ainda, vai lá, segue a gente no Instagram, porque se a gente confirmar esse vídeo com a Bela, a gente abre uma caixinha lá para vocês colocarem quais são as suas dúvidas lá de plano de saúde. E aí a gente fala com ela, porque ela é especialista em plano de saúde, que ela tá trabalhando com isso. Mas, como funcionam os planos de saúde aqui? Quanto mais você ganha, menos subsídio o governo vai te dar para ajudar a pagar seu plano de saúde. Então, por exemplo, quando você vai fazer o plano de saúde, eles perguntam para você qual que é a sua previsão de renda anual. E aí você dá um valor lá em dólares que você acha que você vai, do quanto que você acha que você vai ganhar no ano todo. E aí, se você mudar de emprego, ajustar a renda, você vai lá e ajusta esse valor durante o ano. Você consegue ir ajustando isso. De acordo com esses ajustes, o seu plano vai ficar mais barato ou mais caro. Isso muda de estado para estado. Então, por exemplo, quando a gente chegou com o plano calculado lá na Flórida. Quando a gente veio para Indiana, a gente teve que mudar nosso plano de saúde de lá para cá. E aí, o valor do subsídio muda também. Lá o subsídio era maior do que aqui, mesmo com a mesma renda. Entendeu? O que faz esse cálculo? Não faço a mínima ideia. E o plano de saúde de lá era o mesmo daqui, tá? Mesma empresa, como é que fala? Operadora, né, de saúde de lá era daqui. E aí mudam os valores. E esse ano agora, de 2026, o Trump mudou algumas regras de plano de saúde e reduziu o percentual de subsídio também. Então, ano passado, tanto na Flórida como aqui no final do ano em Indiana, a gente pagava um total de $0 de plano de saúde, porque o governo subsidiava todo o nosso plano. Este ano de 2026 a gente já está pagando um valorzinho lá. Não é um valor pesado, não é caro, comparado, por exemplo, com um plano de saúde que eu pago para minha mãe no Brasil. Você olhar o valor do salário mínimo aqui e o tanto que eu pago de plano de saúde para nós dois aqui, e eu olhar o valor do salário mínimo no Brasil e ver o quanto eu pago de plano de saúde para minha mãe lá, assim, um absurdo. Um absurdo que a gente paga no Brasil. Então, se vocês querem que a gente faça um vídeo específico de plano de saúde, deixa aqui nos comentários que aí a gente tenta marcar com a Bela. Combinado? Combinado? Combinado. Que esse neném dormindo? Dormindo. Ele falou que já acabou a parte de pets no vídeo, que ele já pode dormir e descansar. Agora, a gente vai pro Pega Pra Capar, que é o quê? Finanças. Din-din, bufunfa. O valor que você recebe é o mesmo que foi acordado no começo do processo ou tem reajuste? Tem reajuste, né, gente? Passaram-se 4 anos. Quando eu dei entrada no meu processo, a ALC estava em $8,75. Depois de 4 anos, a ALC foi ajustada para $11,50. Olha que maravilha. E aí, quando eu cheguei aqui, eu ganhei $1 de aumento. Ó! Então hoje, meu valor hora é de $12,50. E aí, em cima desses $12,50, ainda tem que tirar os impostos.
porque ainda é debitado impostos em cima desse valor, correto? Correto. Então é isso, sim. Eles ajustam o valor para a sua job offer. Quando você vai fazer entrevista, você precisa apresentar uma carta de oferta de trabalho. Então, eles têm que apresentar o valor da sua hora naquela carta. Então, eles ajustam para os valores atuais. E aí, quando você chega aqui, é que você descobre realmente quanto você vai ganhar. Enquanto estamos trabalhando para o sponsor, ganhamos menos? Dá para se manter? Ganhamos menos baseado em quê, meu amigo? Não entendi essa pergunta. Quando estamos trabalhando para o sponsor, ganhamos menos? Sim, nós ganhamos menos, porque sempre vai ter alguma coisa que vai pagar mais. É por conta disso que os americanos não querem trabalhar nesses trabalhos. Por quê? Porque ganha menos, né? No EB3 é unskilled, tá, gente? Tipo, outros vistos, outras coisas, é diferente. Mas no meu caso, EB3 é unskilled. Por que que o americano não quer trabalhar? Que é um trabalho difícil, pesado, dolorido e ainda ganha pouco, entendeu? Dá para se manter? É a segunda parte da pergunta. E aí tem outras perguntas que são parecidas com isso. Por exemplo, a próxima pergunta é: fala sobre salário e gastos, se o salário é suficiente. O salário só do EB3 não é suficiente. A conta não fecha. E eu diria que o salário do EB3 não é suficiente nem para uma pessoa solteira que mora num quarto. Porque pensa, pega o 12,50 por hora aí e multiplica por 30, que são 30 horas semanais. Você vai ter o valor que você vai ganhar por semana. Multiplicar por 4, você vai ter o valor que você vai ganhar por mês bruto. E aí você tem que excluir os impostos que temos. Impostos federais e impostos estaduais, às vezes tem imposto do condado. Então aí você tem que saber quais são os impostos do estado que você vai estar, para saber quanto que você vai pagar. Tem estados que não tem imposto estadual. Que nem, por exemplo, a Flórida não cobra imposto estadual sobre a renda do trabalhador, é só o federal. Porém, tem estados que cobram igual Indiana. Indiana tem imposto estadual e do condado. E aí você faz a conta e você vê se você acha que vai conseguir sobreviver com esse salário. Por isso que a gente fala que nosso planejamento financeiro antes foi muito importante para que a gente não passasse perrengue, agora não tivesse que trabalhar 16, 18 horas por dia para conseguir sobreviver aqui, né? A gente trouxe já um dinheiro para comprar nosso carro à vista, tínhamos uma reserva de emergência que a gente acabou gastando para pagar o aluguel aqui mensal, né? E aí hoje o salário do EB3 ele paga as outras despesas, então mercado, internet em casa, seguro do carro, seguro da casa, coisas essas que a gente tem aqui que pagar, conta de energia elétrica, que o aquecedor tá ali bombando, entendeu? Combustível, enfim, outras despesas. Lá na nossa comunidade, a gente tem um grupo que é específico de planejamento financeiro e que todo mês a gente posta lá uma planilha, eu tenho uma planilha lá, detalhando todos os nossos gastos. Então, por exemplo, comprei a ração do cachorro, fiz a compra do mês, jogo lá. Bateu o valor de internet, jogo lá. Então, tá tudo detalhadinho lá, os valores que a gente gastou. Com isso, dá para vocês terem uma ideia de qual é o nosso custo mensal, separado por custo, né? Então, por exemplo, lá você consegue ver quanto que a gente gasta de combustível aqui, qual que é o preço do galão, porque eu coloco lá detalhadinho qual que é o preço do galão de cada vez que eu fui abastecer. A gente comprou pezinho lá no Marketplace do Facebook, tá lá. A gente comprou, tudo que a gente compra tá detalhadinho lá na planilha. E aí tá lá mês a mês. Inclusive esse mês agora vai ter atualização pro pessoal que tá lá, com as linhas do que a gente tá recebendo no Taco Bell. Então, por exemplo, tem uma linha lá de qual que é o período que eu trabalhei, que eu recebo de 15 em 15 dias. Então, tem lá a quinzena que eu trabalhei, quantas horas eu trabalhei em cada semana, valor do salário bruto, valor do salário líquido, né, após os impostos. E aí dá para vocês pegarem o que a gente gasta no mensal e o que a gente tá ganhando no Taco Bell. Então dá pra fazer essa comparação para saber se tá sobrando no mês ou se tá faltando no mês. Então, se você quer ter esse detalhamento aí, entra lá na comunidade para vocês terem esse detalhamento por mês de quanto que tá sendo o nosso custo aqui em Indiana. Então vamos para a próxima pergunta. O quanto o salário do EB3 contribui para pagar as contas? Vou levar reserva, mas é bom saber isso. Então, isso vai depender da sua família, né? Como eu acabei de falar, lá na comunidade a gente mostra quais são os nossos gastos detalhados versus o que a gente está ganhando no Taco Bell, né?
E aí você consegue entender o quanto que a gente está tendo que tirar da nossa reserva financeira para poder cobrir os gastos em dólar, né? A gente já tirou 15 mil e poucos dólares da nossa reserva para pagar o aluguel. Então, assim, lá na nossa planilha, tem lá os gastos detalhados do nosso aluguel, para vocês terem ideia. Mas aquilo ali a gente sabe que já tá pago, porque a gente tem, né, o depósito que a gente fez pro condomínio. E aí, todo mês ele vai lá e tira um pouquinho desse depósito que a gente fez pro condomínio com relação ao aluguel. Mas ele tá lá detalhadinho, por exemplo, quanto que é de água, o quanto que é de taxa do cachorro, o quanto que é de detetização, que eles cobram também uma linha lá de detetização, o quanto que é a vaga de estacionamento que a gente pegou aqui no subsolo, tá tudo detalhado lá. A gente fez essa planilha lá pra dar um apoio para vocês entenderem qual seria o custo, né? Se você vai conseguir se manter com o EB3 ou não, vai depender do perfil da sua família. Quanto em média gastam mensalmente? Então, esse valor tá lá na planilha, na comunidade. Só com o salário do restaurante paga bastante despesas? Tá lá na comunidade. Mas assim, gente, paga, porém não paga tudo, tá? Não paga tudo. E se a sua família for mais de 2, com certeza não vai pagar. Os 2 têm que trabalhar para o negócio ser, pelo menos, sair no 0 a 0. Como fizeram com o dinheiro? Levaram em cash? Declararam algo? Tá tudo no banco. A gente não anda com maleta de dinheiro não, gente. Levar em dinheiro em cash. Gente, já se foi a época que a gente levava dinheiro em cash, pelo amor de Deus. A gente usa a Nomad, né? Assim, teve uma vez que a gente veio para os Estados Unidos, a primeira vez que a gente veio para os Estados Unidos, né? A gente trouxe em cash, a gente pagava 0,38% no IOF. Então, em dinheiro, era muito mais barato o imposto. Não tinha esse imposto de 1,1%, que agora já mudou de novo. Era só 6,38% ou era 7,38%, sei lá. E 0,38%, então a diferença era muito grande. Então, na primeira vez que a gente veio, que o Fábio veio, porque eu já tinha vindo outras vezes, a gente trouxe em dinheiro. Porém, dessa vez não, a gente foi guardando o dinheiro. A gente foi... Sempre que tinha uma chance de conversão interessante, uma promoção, alguma coisa assim, a gente convertia e deixava lá na Nomad. Inclusive, se você não tem sua conta da Nomad, usa o nosso código, que aí você pode ganhar cashback na sua primeira conversão. Ainda ganha chip de celular, os Paranauê diferenciado aí. A gente colocar tudo lá. Então, assim, nosso dinheiro do carro que a gente comprou à vista, mais o dinheiro do aluguel que a gente deu todo o depósito daqui, ele tá todo lá na Nomad. E os primeiros meses aí que a gente... Primeiro mês, pelo menos, que a gente tava aqui e que a gente ainda não tinha conta corrente rodando bem, a gente tava usando o dinheiro tudo na Nomad, no cartão de débito da Nomad, e ó, funcionou super bem, entendeu? E de cash a gente entrou o quê? Com $200 na carteira? Foi só pra se tivesse alguma emergência, mas assim, o dinheiro tava na carteira até esses dias atrás aí. Primeira coisa que a gente pagou aqui em dinheiro foi o menino do Marketplace. Porque era cash, tipo, eu tinha que pagar em dinheiro pra ele, eu dava dinheiro pra ele e ele me dava os equipamentos. E aí a gente pegou as coisas de ginástica com dinheiro. Tanto que agora não tem nem dinheiro na carteira, eu preciso sacar dinheiro. E aí é isso. Então, assim, se você traz o dinheiro no cartão da Nomad, você não precisa declarar nada na entrada. Você só tem que declarar se você trouxer dinheiro em cash. Então você tem que passar lá no aeroporto e declarar na Receita Federal que você tá saindo do país com mais de $10 mil. Você sair do Brasil com mais de $10 mil, você tem que... Ou mais de R$10 mil? Eu não lembro. Tem uma regra aí, gente. Procura lá pra vocês saberem. Se você sair com muito dinheiro em espécie do Brasil, você tem que declarar lá pra não dar problema de evasão de divisas. Porque se alguém te pegar na fila com um monte de dinheiro na cueca, você já sabe o que acontece. Vocês já viram isso acontecer na televisão, né? Não queira aparecer na televisão. Então vai lá e declara seu dinheiro. Vê lá qual que é o valor, seja responsável pro seu próprio sonho e resolve esse problema aí. Essas perguntas, gente, não dá pra gente responder, mas vamos lá. Quanto você acha que um casal deve levar para começar a vida nos Estados Unidos sem sufoco? EB3. Quanto você acha que precisa? O que nós fizemos lá atrás? A Thaís montou uma planilha no Excel com as coisas que a gente sabia que a gente precisava. Precisava ter um carro, precisava pagar aluguel, eu precisava comer. Aí, a partir disso, a gente ainda não tinha os valores. O que a gente foi fazer? Assistir um monte de vídeo desses
YouTubes que mostram carro em concessionária. Ela fala, esse carro aqui, modelo tal, ano tal, acaba no meu orçamento. Então põe lá o valor dele. Aí vai assistir outros vídeos da galera que faz vídeo de mercado e vai fazendo a conta. A gente diversas vezes pegava diversos vídeos de mercado, o cara tá mostrando cereal, não compra um cereal. Mostrou o arroz, beleza, o arroz dele custa tanto. Montei uma planilha lá com todos os itens. Deu trabalho da gente fazer isso. Todos os itens que a gente compra, que a gente come, de diversos YouTubes. Aí no final das contas a gente sabia que aquele valor que a gente precisava mensalmente para fazer a compra de mercado. Quanto custa o aluguel onde você vai morar? Depende. Na Flórida custa 2.400, lá no Wisconsin custa $900. Aí você põe lá, faz o cálculo, beleza. É esse o valor que eu preciso por mês para viver. Paga as outras coisas, pagar plano de saúde, comprar livro para o filho se precisa ir para a escola, comprar ração para o cachorro. Cada um tem uma realidade, né? Só pra você ver. E aí a gente tem também, lá no nosso planejamento inicial, tinha uma planilha com as coisas que a gente precisava comprar para casa. Então, por exemplo, a gente comprou algumas coisas a gente já tinha do Canadá, então a gente já tinha colchão, que, por exemplo, a gente um colchão interessante aqui é a partir de $500. Tem como comprar mais barato? Tem. $300? Tem. Mas já não vai ser um colchão tão bom. Aí tem que comprar panela, vai comprar copo, garfo, faca, não sei o quê. Aí você vai juntando de pouquinho, já sai mais de $2.000, gente, entendeu? Então, a gente foi fazendo. Primeiro faz a lista de compras, quanto que a gente vai gastar mais ou menos, pá. Depois faz a lista da casa, o que eu preciso da minha casa, preciso de tal coisa, preciso de tal coisa. E aí você vai descrevendo e vai fazendo uma listinha ali, entendeu? E aí você vai comprando conforme vai dando, entendeu? Por exemplo, a gente já tinha o colchão. Aí quando a gente chegou aqui, o que a gente fez? A gente comprou a cama, a gente comprou o balcão da cozinha, 2 cadeiras porque era o que a gente precisava, não compramos mais de 2. Compramos as mesinhas de cabeceira, que foi baratinho. Aí a gente comprou a árvore de Natal, porque era a prioridade. Uma mesa de escritório pro Fábio, aí depois vamos andando mais um pouquinho, beleza, vamos comprar um monitor também, porque aí ajuda ele no trabalho, ele né, ajuda na produtividade. Aí depois, só na Black Friday que a gente foi comprar a Air Fryer, aí a gente comprou a panela de pressão, a gente já tinha o conjunto da Ninja de liquidificador, multiprocessador que a gente comprou no Canadá. Então assim, a gente fez a lista, mas nem tudo a gente comprou assim que a gente chegou, né? E aí você tem que planejar dessa mesma forma, pensar tudo que tem numa casa que você seja de primeira necessidade e tudo que tem que é supérfluo que você pode ir comprando depois. E aí vai fazendo ali, vai colocando os preços para você ter ideia de quanto que você vai gastar no total. Esse negócio de compras de mercado, eu acho que hoje em dia tá mais fácil até, porque eu acho que quando eu montei, a gente foi baseado em YouTube. Não, eu entrei no site do Walmart.com. Consegui entrar, logar no... mas nem tudo tem no site, né? E enfim, às vezes é mais caro, ou às vezes tá em promoção naquele período. Então, é só pra você ter uma ideia também, né? Que nem, por exemplo, tem coisas que nem a gente compra, tem coisas muito mais baratas que a gente compra no Costco aqui. E aí, que nem, por exemplo, o saco de arroz que a gente comprou assim que a gente chegou aqui. Ele tá na metade. Tá na metade. Eu acho que a gente vai acabar com aquele saco a hora que a gente estiver mudando daqui. Vai dar 1 ano o arroz, entendeu? Então, assim, e aí tem coisas que vale muito mais a pena você comprar no Costco do que você comprar no Walmart. Enfim, é pra ter uma ideia, né? Mas eu acho que vale a pena você fazer essa lista de... Inclusive, eu acho que é um negócio que a gente consegue fazer lá na comunidade. Fazer uma lista dos itens principais que tem numa casa e o valor médio de cada coisa, mais uma lista de mercado com o básico, a primeira lista. Porque, por exemplo, a primeira compra, ela é mais pesada, porque você vai comprar papel higiênico, papel toalha, vassoura, balde, tipo, um monte de coisa que você não compra no seu dia a dia, né? Então você tem que ter uma ideia assim. Você pode fazer um documento para deixar lá na comunidade, para quem quiser, para se planejar para o primeiro mês. Como se organizaram financeiramente para ficar aí esse tempo? A gente chegou a falar disso no vídeo anterior de vida, né? Uhum. Foi muitas renúncias. Porque lá em 2016... Não, 2018. Em 2016 você vendeu o carro. Ah, sim. Em 2016 a Thaís vendeu o carro. Até então a gente não sabia, a gente não tinha plano. Mas a Thaís vendeu o carro porque a gente estava morando próximo do trabalho dela. Então não fazia sentido o carro ter que pagar o seguro de um carro para ele ficar na garagem. Seguro e IPTU, né? Essas manutenção, tudo. Então vendemos o carro
fizemos minha primeira viagem para Disney e o restante ficou guardado. A partir daquele momento ali que a gente descobriu que era ter um pouco mais de dinheiro guardado e começamos a ver aquilo ali e falar, nossa, isso aqui pode virar mais dinheiro. E a partir do momento que você cria aquele monstrinho ali, você quer aumentar ele. Então você começa a ver um monte de coisas que você pode economizar. Ah, eu tô pagando Netflix, Amazon Prime, Apple TV e sei lá mais o que, mais YouTube. Você esqueceu o Disney Plus aí, pô. E o Disney Plus. A Disney entrou aqui no sei lá mais o que. Você precisa de tudo isso? Você precisa de pagar R$200 de streaming por mês? Não dá nem conta de assistir tudo isso, né? E assim, você precisa fazer dinheiro, então é melhor não assistir tudo isso. Prioridades, né, gente? Pague um só. E mesmo assim, você ainda fica pensando, será que eu devo pagar isso tudo? Porque assim, você está pagando Netflix, R$30 por mês. Ao longo de um ano, isso é quanto? Isso é 360. É dinheiro, gente. Tem que começar a ver onde você pode cortar. Eu sempre trabalhei as minhas finanças numa planilhinha lá. Eu tenho uma planilhinha lá das minhas contas que eu tenho que pagar, que é tipo uma planilha de rascunho de padaria lá. É toda zoneada, só eu entendo. E aí, depois que a gente veio pra cá, é que eu comecei a montar a planilhinha bonitinha pro pessoal da comunidade, porque aí dá pro pessoal entender qual os meus rabiscos de padaria, né? Aí a minha planilha de gasto do Brasil é toda... Só eu entendo. Outro dia, até na comunidade, uma colega nossa falou assim, nossa, eu tento montar no Notion. Aí eu até comentei, a Thaís já tentou, mas no Notion acaba que dificulta. Assim, se dificultar, você não vai preencher. Então, e aí, o Notion não foi feito pra isso, né? O Notion foi feito pra outras coisas. E o Excel foi feito pra uma planilha de custo. Então, coloco tudo na planilha bonitinho e eu sempre me controlei pela planilha e sempre funcionou super bem, super bem. Então, eu acho que o segredo é você colocar tudo. Se você não tem esse hábito, né? Você só vai gastando e vai jogando lá no cartão, você não vê o que você gastou no final do mês. E aí você não vê aonde é que o dinheiro tá indo pelo ralo. Porque o dinheiro tá indo pelo ralo, tá saindo pra algum lugar. Já você fala, ai, nossa, acabou o mês e eu não tenho um centavo na carteira. Por quê? Né? Você não tem nenhum centavo na carteira. O que você tá priorizando gastar? Então coloca na planilha tudo que você tá gastando pra você saber aonde você pode cortar. Ai, nossa, mas eu não queria cortar meu Netflix. Então tem que cortar em algum lugar. Então não é prioridade pra você. Você tem que ver onde que você pode dar uma economizada aí, entendeu? E foi assim que a gente fez. A gente foi priorizando os gastos. Comia pizza 4 vezes por mês, vamos comer pizza só 2 agora, então. Se der pra comer uma só, a gente come só uma. É mais barato fazer em casa? Então vamos fazer em casa, porque a pizza lá perto de casa em São Paulo tava R$100 a mais barata. É mais barato fazer em casa? Então vamos fazer em casa uma pizza aí e nos outros dias a gente compra uma pizza uma vez por mês, pra matar a vontade. Vocês acham que eu aprendi a fazer camarão internacional por quê? Entra aí no site do Coco Bambu e vê quanto custa um camarão internacional no Coco Bambu. Aí vocês vão entender, né? Ainda bem que não tem Coco Bambu aqui, né, velho? Pelo menos aqui em perto de casa, né? Em outros lugares que tem brasileiro, eu não sei. Mas é isso. A gente foi crescendo aos poucos, né? O nosso patrimônio, trabalhando bastante e sempre gastando o que a gente tinha já de fixo para gastar, controlando o que não era fixo, se precisava ou não precisava, comprando só se realmente fosse necessário. A gente criou muito uma mentalidade de não vamos acumular porque a gente vai se mudar. Quando ficava naquela vontade de comprar alguma coisa, pensar sempre assim, eu preciso disso? Preciso. Eu preciso disso agora? Não, pode ser o mês que vem. Aí mês que vem volta de novo. Eu preciso disso? Porque aí você já amadureceu aquela ideia, entendeu? Que nem, por exemplo, hoje mesmo eu tava sentada ali fazendo xixi na privada. A intimidade. E eu preciso comprar o quê? Pasta de dente pro cachorro. Aí eu olhei pra pasta de dente e olhei assim, eu preciso disso? Falei, preciso. Aí eu olhei a pasta de dente e falei, eu preciso disso hoje? Não preciso disso hoje, mas provavelmente na semana que vem eu vou precisar, entendeu? Aí eu já tenho que me programar pra entrar na Amazon, entrar no Walmart.com e aí eu já peço e eles entregam aqui. Chuchu, beleza, entendeu? E aí sempre pesquisar também, não comprar sempre no primeiro lugar. Sempre pesquisar pra ver onde tá mais barato e aí você compra. Onde você vai ter mais vantagem. O que mais que a gente pode dar de dica com relação a isso? Aí a parte de... Aí, voltando lá no assunto carro, né? Que até a gente vendeu o carro em 2016, começou a trabalhar perto de casa, então ela não tinha necessidade de carro.
E eu trabalhava na região da República. Quem é de São Paulo sabe onde é a República. Então não é bom não tem lugar para estacionar. E quando tem é caro. Então eu ia de metrô pro trabalho. Então não precisava de carro. Depois de um tempo comecei a trabalhar de casa. Então eu não precisava de carro. Então nesse tempo todo a gente não teve carro. A gente aprendeu a se deslocar de ônibus, de metrô. E aí quando a gente precisava de carro a gente alugava. Aí ou a gente, por exemplo, a gente tinha um aplicativo que a gente usava muito em São Paulo, que era um aplicativo que se alugava carro por hora. Então você entrava no aplicativo, via o carro que tinha mais próximo da sua casa e alugava ele pelo aplicativo, ia lá, buscava o carro, destrancava pelo aplicativo, usava as horas que você precisava usar, por exemplo, para ir no mercado, para comprar alguma coisa que precisasse carregar no carro, não dava para fazer de ônibus, metrô, essas coisas. Depois devolvia o carro e só apagava o que usava e pronto. E normalmente a gente se programava para esse uso do carro. Vamos fazer mercado, isso e mais isso. Porque a gente já faz tudo de uma vez só com carro, depois não precisa mais de carro nos dias seguintes. Exatamente, que é mais uma coisa que você tem que se planejar, né, para o negócio funcionar. Porque aí, imagina, você pega o carro e não otimiza o uso dele. Eu vou pegar o carro, aí vou no cinema. Aí fica lá perdendo tempo no cinema. Aí a gente foi gastando menos, planejando nossas compras. E aí o que sobrava na conta sempre jogava para um investimento. Aí a gente abriu uma conta na XP, numa corretora da XP, para começar a jogar os dinheirinhos lá. E em paralelo começamos a estudar sobre o mercado financeiro, entender sobre os produtos de mercado financeiro. Então entender sobre renda fixa, entender sobre renda variável. Começamos na renda fixa, aí fomos lá, usamos lá, fizemos uma conta lá do Tesouro Direto. Aí depois começamos a migrar para CDB, LCI, LCA, entender que o CDB tem imposto de renda assim assado, o LCI e LCA não tinha imposto de renda, agora nem sei mais como é que tá. Aí depois migrei para renda variável, aí perdi dinheiro, aí ganhei dinheiro. Entendeu? Tudo isso. Tudo nessa vibe de vou procurar saber mais. Então sempre a gente foi atrás da informação, nunca ficamos esperando. No que eu não sei, como é que eu faço? Vai procurar saber, vai aprender. Tá aí o YouTube tá aí cheio de informação pra você. Digita aí na barra de busca e estuda. Pronto, mais uma bronca. Não é pra deixar de seguir. Mamãe ama vocês. E é isso, gente. A gente foi buscando formas de gastar menos, porque a matemática é básica, gente. Gastar menos, economizar mais, você vai ter mais dinheiro guardado para trazer. Basicamente é isso. Próximo. Adoro assistir vocês e os dogs. Por favor. O quê? Cadê os dogs? Os dogs estão cansados demais de gravar. Por favor, como vocês fazem para viver com o salário que o Taco Bell paga? Quando eu souber, eu te aviso. Tem que viver, né, gente? Não, a gente não vive só com o salário que o Taco Bell paga. O Taco Bell paga parte das nossas dívidas, mas não paga tudo. E é isso que a gente já falou aí. O que a gente tentou fazer? Como a gente sabia que o salário do Taco Bell não ia pagar todas as nossas dívidas, a gente tentou vir com menos dívidas possível para depender menos de ter que trabalhar 16, 18 horas por dia para pagar conta aqui. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou muito no Brasil antes de vir para cá, para que quando a gente chegasse aqui, a nossa adaptação fosse o mais branda possível, de não ter que chegar aqui, se adaptar, surtar e ainda ter que trabalhar 16 horas por dia, entendeu? Então, a gente vive parte com o dinheiro do Taco Bell, mas parte com a nossa renda que a gente guardou do Brasil para cá, que é o que paga o nosso aluguel hoje. Então, hoje a gente tem aluguel pago até maio, junho desse ano aqui. E aí o Fábio trabalha no Brasil, então quando a gente tem que trazer dinheiro, a gente traz dinheiro do Brasil faz uma conversão para trazer o dinheiro para cá. E assim a gente vai vivendo. Mas assim, o salário do DB3 de um aplicante só não cobre as despesas todas, independente do estado que você vá. Não cobre, gente. Não cobre, tá? A não ser que você ganhe, sei lá, 20, 22 dólares por hora. Mas aí, eu acho que não tem nenhuma vaga do DB3 que vá ter esse valor aí. Então é isso. Economizem. Economizem, você tem 4 anos para economizar, gente. Quem já tá no meio do processo aí, filho, não começou a economizar ainda, vocês estão atrasados. Porque quando vocês chegarem aqui, vocês vão agradecer a gente de ter falado para vocês: economize, estuda inglês, faz exercício.
Eles vão agradecer a gente. Você vai ver, daqui 2, 3 anos que você estiver aqui, você vai mandar mensagem aqui, se eu tivesse ouvido seus conselhos, minha senhora. Não, a pessoa não vai falar isso, não. Não? A pessoa vai ligar pra falar, eu ouvi teus conselhos. Obrigado. Obrigado, Que nem essa mensagem aqui, ó. Recebemos essa mensagem aqui no Instagram. Eu tava sentadinho ali trabalhando, vi as mensagens, chorei, e eu falei, Thaís, entra lá no Instagram e vê essa mensagem agora. Aí eu vim olhar assim, de cantinho, ela tava ali chorando. Ai, gente. Ai. Vocês devem estar me achando louca, né? Tipo, por que essa menina tá chorando do nada? É que é tão legal a gente fazer um negócio assim, despretensioso, né? Porque a gente tinha interesse de abrir esse YouTube pra compartilhar informações que a gente não achou quando a gente precisou, né? Porque a gente não achou em nenhum lugar no YouTube alguém falando quais eram os documentos que precisava para entrevista, como que a gente tinha que organizar a nossa pasta, como que fazia para fazer isso, aquilo outro, como que foi os exames médicos, quais eram as vacinas. Quase ninguém fazia conteúdo assim, né? E aí eu falei, Fábio, vamos fazer um YouTube com todo um passo a passo para as pessoas poderem acompanhar. Aí a gente monta uma playlist e tal, e as pessoas podem assistir quando elas precisarem, né? Muita coisa muda ao longo do tempo? Muda, tanto que já mudou, né? Já tem coisa aí que alterou e tal. Mas é um norte, né? Pra pessoa ter pelo menos uma ideia. E aí a gente fica muito feliz de receber mensagens como essa. A pessoa confiou em fazer o checklist final dela com os nossos vídeos, né? O advogado foi, revisou e eles não confiaram no advogado e vieram no nosso vídeo pra conferir, pra ver se estava certo, sabe? Então é um negócio muito legal porque a gente vê que a gente tá realmente ajudando vocês, né, nessa fase final, que é uma fase super delicada, super de tensão de saber se tá tudo certo, se vai dar tudo certo. E aí vocês usarem nossos vídeos como referência pra gente é muito legal, né? A gente vê que todo o trabalho que deu pra gente montar, esquematizar os vídeos, né, e montar os detalhes pra não esquecer de nada, pra vocês terem toda a informação, valeu a pena a gente ter investido esse tempo, sabendo que vocês tiveram sucesso no processo de vocês, né? Por isso que eu tô chorando. Ok, vamos lá, que faltam umas perguntas aqui, tá começando a escurecer. Próximo. O que vocês falariam para uma pessoa que sonha em ir para os Estados Unidos, mas não tem condição financeira? Fica anos juntando para ir, juntando dinheiro, né? Ou mete o louco. Você é de Osasco, né, mano? Ou mete o louco e pega o empréstimo e vai e paga depois. Fala aí, você ia meter o louco? Eu não ia me meter o louco, porque eu tenho medo de empréstimo. Gente, acho que tudo depende, porque se você não tem condição financeira e é o seu sonho, por exemplo, você é um funcionário público, ou você tem um consignado no seu salário que tem um juro muito baixo, talvez valha a pena. Lembrando que não é para meter o louco, fazer um empréstimo e vir para os Estados Unidos e deixar o empréstimo lá vencendo e não pagar mais o empréstimo, hein? Por quê? Vai sujar o nome. Vai sujar o nome. Não fica pensando assim, mas aí eu vou mudar para os Estados Unidos, dane-se o meu nome lá no Brasil. Nunca mais vou voltar. E aí, imagina, você tem que voltar pro Brasil e aí você precisa de um financiamento ou alguma coisa no Brasil. E você não consegue, por quê? Porque seu CPF tá negativado no Brasil. Se você quer meter o louco e pegar um empréstimo para você pagar, porque você tem uma taxa boa no seu banco, sei lá, para poder dar a entrada no EB3, faça, porém com responsabilidade, sabendo de que você é um ser humano que vai pagar essa dívida depois, né? Não estamos orientando ninguém aqui a pegar empréstimo e depois dar uma de louco e não pagar o bagulho. Não pagar suas contas, pelo amor de Deus. E não é só isso. Dentro do que a gente fala de planejamento financeiro, você vai estar pagando, você vai ter pago o seu EB3, mas você vai ter que pagar o seu empréstimo e guardar dinheiro para vir para cá, para quando chegar aqui. Então, se estruture corretamente aí para não botar a carroça na frente dos bois. O Bolacha tá me olhando aqui torto, falou que ele não concorda com isso não.
Então, você tem que planejar direitinho. Eu, Thaís, acho, tanto que viemos para cá e não fizemos dívida de nada. Tá todo mundo com iPhone velho, ninguém pegou iPhone novo parcelado 48 vezes na empresa de telefonia, porque sim, toda semana a gente recebe e-mail dizendo: ai, pegue seu iPhone 17 laranjão aqui com a gente, bababá. Ninguém pegou celular novo aqui, tá todo mundo gravando com o celular que tinha, para não ter dívida. O carro nós pagamos à vista. Não temos dívida no carro, vem com essa história de vou fazer financiamento porque aumenta o credit score. Não precisa fazer financiamento no começo para aumentar credit score. Não precisa, gente. Eu já recebi meu credit score, a gente compartilhou lá na comunidade também o valor do meu credit score, né, que você tem pontuação. Compartilhei lá com a galera e eu já, com 6 meses de social rodando, já chegou o meu credit score com credit score bom. Não é o ideal? Ainda não. Mas tenho certeza que daqui uns 3, 4 meses esse credit score já vai ter aumentado mais uns 30 pontos, pelo menos. E não fiz financiamento em cima do social para conseguir esse credit score. Então, não recomendo. Aqui nesse canal a gente não recomenda fazer nada que possa te prejudicar depois. Você não consiga pagar, ok? A minha recomendação aqui, a pessoa fala, ficaria anos juntando? Ficaria. Porque foi o que a gente fez. Quando a gente resolveu que a gente ia se mudar para cá, a gente não tinha dinheiro para fazer nem o de estudante. Então a gente esperou ter dinheiro para aplicar. Não fizemos dívida para aplicar, só fizemos quando a gente tinha o dinheiro. E voltando um pouco mais, a Thaís, a gente fala isso num vídeo de bate-papo que a gente faz lá, como a gente descobriu o EB3. A Thaís foi au pair aqui nos Estados Unidos em 2005. Ela levou 20 anos para chegar aqui como residente permanente. Foram 20 anos trilhando a vida dela lá no Brasil, seguindo os planos de carreira até chegar numa multinacional boa que ajudou a concretizar esses sonhos. Assim, nada é feito para ontem, para amanhã. Você não pode chegar agora e falar amanhã vou mudar para os Estados Unidos. Não funciona assim. Pode até funcionar, mas você vai sofrer mais, né? Sem um planejamento, estruturar aí o seu sonho direitinho. Pode funcionar, mas você vai ter que depender de sorte, depender de encontrar pessoas boas no seu caminho que te deem apoio, e isso tá cada vez mais difícil, né? Das pessoas confiarem umas nas outras. A gente aqui é a favor de planejar, até que você ache que o negócio tá redondo. Na cotação atual do dólar, vocês acham que vale a pena ir com o visto EB3 Unskilled? A cotação atual do dólar vai impactar em qualquer visto. E posso falar? Quando a gente teve que pagar a nossa segunda parcela, o dólar tava 5,80. Quando a gente teve a LC aprovada e a gente teve que pagar a segunda parcela para PDV, o dólar tava lá em cima. E aí a gente não tinha escolha. Ou eu pagava logo para aplicar o I-140, ou eu esperava a cotação baixar e não sabia se ia baixar. A gente já sabe. E nem quando, né? Então não dava para fazer. Então, assim, sim, tivemos que converter dólar a 5,80 para poder pagar parte do processo. Porque na primeira fase do processo a gente converteu uma parte do valor e a gente nunca sabe quando vai aumentar, quando vai cair o dólar, né? A gente chegou a comprar um pouco de dólar 6 e pouquinho, não compramos? Compramos. E aí a ideia é que nem, por exemplo, agora tá 5,30 e poucos, nesses dias atrás. Vai comprando de pouquinho em pouquinho, porque aí você tem uma média, né? Não fica esperando ele cair a 4 reais, porque pode ser que ele não caia, entendeu? E aí, quando tiver baixinho, vai lá e compra um pouquinho. Sempre tem uma reservinha lá. A gente tem um fundo de investimento que a gente quer D mais 0. Então, a gente sempre que deixa um valorzinho lá naquele fundo. Porque aí, se você precisar, você deixa ele lá, ele rende menos, né? Porque ele é D mais 0. Então, o que significa isso? Que você saca hoje de manhã e aí hoje mesmo, até as 2 da tarde, o dinheiro tá na conta. E aí eu posso pegar esse dinheiro e vou lá e compro o dólar, entendeu? Se baixar muito a cotação do dólar. Então faça isso, tente encontrar
um fundo de investimento ou alguma aplicação que você tenha, que ela seja D mais 0, que aí você consegue usar esse dinheirinho, ou deixa o dinheiro numa conta dessas que rende 100% do CDI. Ela vai render um pouquinho, mas vai ter um rendimentozinho ali no dia. E aí você pode usar essa conta, esse dinheirinho que fica lá disponível para fazer a conversão. Que aí você faz a conversão. Hoje, por exemplo, você faz a conversão, você manda o dinheiro via Pix para Nomad, e aí no mesmo momento, ali você manda o dinheiro, 2 minutos depois o dinheiro já tá lá na Nomad, você já pode converter ele para dólar e não perde a cotação do dia. Então o ideal é isso, é você sempre converter um pouquinho por vez. Separa lá você quer fazer seu pé de meia lá em dólar, separa o que você não gastou no mês, tenta todo mês jogar um pouquinho para uma dessas contas digitais aí, para você ter uma média de dólar boa para quando vier para cá. E é bom o dinheiro tá lá em dólar, porque aí você não gasta. E agora é a última pergunta, então, sobre finanças. Din, bufunfa. Fale sobre investimentos nos Estados Unidos para quem tem green card. Tô cara de rica agora. Gente, não tem muito conhecimento sobre investimentos nos Estados Unidos para quem tem green card. Qualquer um pode investir nos Estados Unidos, no caso. Não precisa ter green card para investir nos Estados Unidos. Você pode, por exemplo, antes da gente ter green card, a gente já tinha uma conta da Nomad que a gente investia em dólares. E aí a gente investia em ações, por exemplo, ações da Apple, ações de fundos de investimento daqui. É só você ter a conta da Nomad, entra lá e escolhe a ação que você quer, né? Coloca o dinheiro na conta investimento, escolhe a ação que você quer e você pode investir. Porém, é renda variável. Pode ser que a ação caia, que nem, por exemplo, neste momento, eu estou com prejuízo lá. Por quê? Porque eu comprei as ações da Apple num valor e elas caíram. E aí eu estou com prejuízo lá. Estou esperando a Apple subir de novo para poder vender essa porcaria. Mas qualquer um pode ter. Você não precisa ter um green card para você fazer esse tipo de investimento, por exemplo, em corretora de valores. E aí, por exemplo, tem gente que gosta de investir em imóveis. Em imóveis é um valor mais considerável. Porém, existem muitos brasileiros que têm casas aqui que, por exemplo, eles alugam no anual ou alugam para fazer casa de férias. Em Orlando tem muita casa de férias que é de brasileiro. E aí, para comprar uma casa de férias aqui, para quem é estrangeiro, tem que pagar pelo menos 25%, 30% de entrada para ter essa casa. Para quem tem green card, essa entrada diminui bastante. Porém, você precisa ter um credit score para você poder comprar essa casa. Por quê? Porque senão você vai pagar um juros muito alto e às vezes não vão nem te aceitar se você não tiver um credit score aceitável e uma renda alta, né, para você poder comprar uma casa. Porque comprar uma casa aqui é igual comprar uma casa no Brasil. Normalmente eles pedem 3 vezes o valor da prestação de renda. Então, por exemplo, fazendo um chute alto aqui, tá? Uma casa de 400 mil, você vai ter que dar 100 mil de entrada, que seria os 25%, vai. Vamos chutar que a conta é essa aqui pra gente arredondar. Então, você vai ter que pagar 300 mil de financiamento. Seriam 3 mil dólares. $1.000 a cada 100 mil dólares de dívida. 3 mil dólares de prestação. 3 mil dólares de prestação são 9 mil dólares de renda mensal. Quem é que tem 3 mil dólares para dar de financiamento? Eu agora não tenho, não. Pensar no final do ano. Entendeu? Então, tem vários investimentos para quem tem green card. Você precisa ter dinheiro, precisa ter credit score para fazer investimentos, por exemplo, em casas. E aí, aqui tem investimentos de instituição financeira igual tem no Brasil. Então, você vai ter que escolher uma corretora de investimentos aqui para fazer seus investimentos. Eu ainda não parei para fazer essa pesquisa de investimentos aqui, porque o nosso dinheiro tá todo bloqueado lá no Brasil ainda, porque tem lá os vencimentos lá das nossas rendas fixas, que é onde a gente colocou o dinheiro lá para ter mais garantido e não perder em renda variável. Porém, a nossa ideia é começar a trazer as coisas do Brasil para cá, né? E aí eu preciso começar a pensar nisso. Mas assim, agora o foco era primeiro sobreviver, depois credit score, já estamos começando a ver movimentação boa nisso. Falta do Fábio aparecer lá o credit score dele, mas acho que mais um mês deve aparecer. Aí agora começar a questão de imposto de renda. Vou tentar entender como é que funciona a declaração de imposto de renda aqui pra gente tentar fazer sozinho. Se a gente não conseguir tentar fazer sozinho,
a gente contratar alguém para nos ajudar com isso nesse primeiro ano. E depois a gente vê como é que a gente vai trazer nossos investimentos do Brasil para cá. Tem a questão que a gente estava vendo sobre a saída fiscal do Brasil. Ainda tem isso também, precisamos ver saída fiscal. Já vimos com o nosso contador a questão da nossa empresa que a gente tem no Brasil, porque a gente tinha pesquisado e a gente viu que talvez não pudesse ter a empresa, que a gente não podia ser sócio, que a gente tinha que ter um procurador no Brasil. Aí depois o contador falou que não é nada disso, que pode continuar normalmente. Enfim, estamos tentando entender ainda como é que as coisas funcionam. Daqui a pouco a gente também tem que fazer a transferência do nosso título de eleitor para cá. Tem um monte de burocracia ainda para fazer, gente, porque ano que vem, ano de eleição já... É esse ano já, 26, não é? Porque o de presidente a gente precisa votar aqui. A gente não vota no de governador e prefeito e a gente vota na do presidente. Então a gente precisa ou transferir para cá ou justificar. E voltando à questão da empresa, que alguém se perguntou aí. Mas se vocês estão ganhando dinheiro e vivendo nos Estados Unidos, por que manter uma empresa no Brasil? É estratégico, né, gente? Tem alguns clientes que a gente gosta de atender no Brasil e é necessário ter uma empresa aberta. A gente precisa ver ainda, precisa entender se o nosso... Porque lembra que a gente falou no vídeo anterior? Volta lá para ver. Alguém perguntou lá quais eram os nossos planos. Que a gente ainda tem... A gente tá tentando estruturar na nossa cabeça aqui quais são nossos planos para depois que acabar essa fase aqui em Indiana, a gente voltar para Flórida. E aí a gente precisa entender se a gente vai continuar atendendo esses clientes ou não, se vai continuar valendo a pena atender esses clientes ou não. Aí se não valer a pena, aí a gente fecha a empresa. Se ainda valer a pena, a gente mantém a empresa lá. Enfim, tem um monte de burocracia ainda da vida adulta que a gente precisa resolver. E uma delas é essa questão de investimentos, entender como é que funciona, pra gente não fazer coisa errada também. Tem toda a declaração de imposto de renda lá, declaração de imposto de renda aqui, papapá. Tem todo um rolê aí. Certo, meu jovem? Certo. Vida boa é do cachorro, né? Então não precisa responder nenhuma pergunta, fica aqui só fazendo cara de fofinho, ainda recebe like, comentário e... enfim. Ainda é capaz de ainda ser remunerado a respeito. É isso, vocês viram, já tá escurecendo, já começaram a aparecer as luzes do nosso estúdio aqui, totalmente improvisadas. 5h30, gente, tá escuro já. Tá escuro, quer dizer, tá clareando, né? Porque há 20 dias atrás, 5h30 já estaria preto. É verdade, já estamos começando a receber mais luz no final da tarde. Daqui a pouco, quando chegar, eu vou estar feliz da vida quando às 8 da noite a gente estiver claro nessa terra. Por quê? Porque é sinal de que esta fase está acabando. Mas é isso, gente. Então, acabamos aqui de responder todas as perguntas que vocês deixaram lá na caixinha no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá e segue a gente. Porque aí, a próxima vez que a gente fizer um vídeo assim, a gente vai colocar a caixinha lá para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas e a gente poder responder as dúvidas de vocês. E se você tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, porque a gente responde os comentários, tá, gente? Então, pode deixar comentários aqui. Se você gostou, deixa comentário. Se você não gostou, deixa comentário. Se discordou, deixa comentário também. Vamos bater boca lá nos comentários. Pode corrigir a gente. Nós não somos dono de verdade aqui, não. É isso aí. E é isso, né? Mais alguma observação pros coleguinhas? Vamos voltar lá nos 3 pilares. 3 pilares que a gente sempre fala. Tá Fábio. aplicando. O último vídeo eu acabei com o vídeo dando bronca. O Fábio vai querer acabar esse vídeo dando bronca de novo. Minha coisa. É o tio velho aqui falando. Estude inglês, gente. Estuda bastante inglês. E não é só estudar no cursinho online de você fazer repetição, não. Faz conversação. Conversação é primordial. O que você mais vai precisar aqui é conversar. Faça exercício físico para aguentar o EB3 e guarde dinheiro. Monte seu planejamento financeiro. Guarde dinheiro para fazer a aplicação, guarde dinheiro para os primeiros meses aqui. Saiba exatamente o que você vai gastar aqui. E não chegue aqui vislumbrando. Cheguei na América, vou gastar. Vou comprar um carro. Não, compre um carro de acordo com as suas possibilidades. Não coloque a carroça na frente dos bois. A tua vida está começando aqui. A gente fala muito, as pessoas falam muito que a gente está começando do zero. Você não está começando do zero. Você está
recomeçando uma vida nova, mas com toda a bagagem que você já teve, que você tem já. Então assim, você sabe o que é bom para você, mas você sabe que você pode segurar um pouco mais para ter aquilo ali. Ah, eu quero comprar o PlayStation 5. É urgente? Não é urgente, gente. Não é. Segura um pouco mais. Entendeu? É isso, sobre essas coisas. Ele tem falado tanto sobre esse PlayStation 5, eu tô achando que tá rolando um desejo interno. Não. Cara, eu nunca tive um videogame. Eu comprei já 2 videogames. Eu tava conversando com um seguidor nosso outro dia. Eu nunca tive um videogame, mas já comprei 2 videogames pro meu sobrinho. Gosto de videogame, mas o videogame acaba que ocupa muito do meu tempo. Então, é melhor não ter. É verdade, ultimamente ele tem jogado uns joguinhos aqui de quadradinho que vai caindo assim, ó. Todo dia eu falo assim, o que você tá fazendo aí no celular tanto tempo? Aí ele mostra o joguinho. Eu falo, desinstala essa porcaria, vai trabalhar. Ai, meu Deus do céu. É melhor não ter. Finalizando mais um vídeo. Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, dá o seu like também, por favor. Não fica dando dislike aí, não. Né? É feio. Comenta, compartilha. Se tiver dúvida, deixa aí as dúvidas no comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. A gente vai jantar. Torta de frango? Uh!